Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre o capítulo de pattern match. Na maioria das linguagens de computação, o operador de igual representa a atribuição, que é basicamente a passagem do valor do lado direito para a variável do lado esquerdo. Só que em Elix o conceito de atribuição é diferente, porque ele é substituído pelo match. Em match, os valores do lado esquerdo são comparados diretamente com os do lado direito. E se a comparação for verdadeira, true, o valor será retornado. Se for falso, retornará um erro. Porém, quando o valor da esquerda é uma variável, coincidentemente a atribuição do valor ocorre igual a outras linguagens de computação. Agora vamos para o código e mostrar isso na prática. Aqui no primeiro exemplo, o primeiro valor, que é 1, será coincidentemente atribuído à variável x, ao mesmo tempo que o valor 1 é comparado ao valor x. Então x igual a 1. No segundo exemplo, não estou atribuindo, eu estou comparando. 1 é igual a x, porque x é igual a 1, então dará verdadeiro. Só que aqui no terceiro exemplo, eu estou comparando de novo 2 igual a x, e dará um erro, falso. Porque 2 não é igual a x, 1 é igual a x. Para que 2 seja igual a x, primeiro o x terá que ser igual a 2 para que haja a atribuição, para que depois tenha a comparação. X igual a 2, 2 igual a x. Agora vamos executar os códigos. Como vocês podem ver, o primeiro e o segundo comando retornaram, mas no terceiro houve um erro. Vou comentar e executar de novo. Os outros quatro restantes códigos sejam executados de forma perfeita. Ó, x igual a 1, 1 igual a x igual a 2, 2 igual a x. Para garantir que uma variável tenha seu valor imutável, usaremos o operador PIN. Observe nos exemplos abaixo que podemos alterar o valor de y o quanto quisermos enquanto o operador PIN não for usado. Aqui, se y é igual a 5, vai aparecer 5, y é igual a 6, vai aparecer o 6, y é igual a 7, vai aparecer o 7. Mas quando eu fizer y igual a 8, vai me causar um erro. Por quê? Porque eu botei o PIN aqui. Esse PIN significa que o último valor antecessor a esse não pode ser alterado. Então me retornará um erro. Ó. O 5 foi executado sem problema nenhum, o 6 também, o 7, mas o 8 não foi por causa do PIN. Pattern match não funciona somente com variáveis. Listas também podem usar o padrão de correspondência. No exemplo abaixo, podemos ver que se as duas listas tiverem a mesma quantidade de elementos, a comparação será verdadeira. No caso, temos aqui x, y, 30 igual a 10, 20 e 30. Se eu executar, me mostrará que a correspondência foi feita sem problema algum. Ó. X igual a 10, y igual a 20. Então, naturalmente, x, y, 30 será 10, 20, 30. Porém, se algum número for diferente ou as listas forem desiguais, dará um erro. Aqui, como podemos ver, a primeira lista termina com 30 e a segunda termina com 40. Assim como abaixo, aqui existem 3 elementos e a segunda, mesmo que termine em 30 igualmente, tem 4 elementos. Então, as duas listas ocorrerão um erro. Os dois padrões de correspondência, no caso. Ó, teve erro das duas listas. É possível também usar pattern match com head e tail. Head sempre apontará para o primeiro elemento da lista, enquanto tail apontará para todos os restantes. Aqui, se eu usar o padrão de correspondência com head e tail, o head automaticamente virá o número 5, que é o primeiro elemento, e o tail será todos os restos, todos os restantes elementos. 5 e 10, 15, 20, 25. Só lembrete, head e tail não funcionam em listas vazias. Se eu tentar, dará um erro tanto em head quanto tail neste caso aqui. Como podem ver, um erro. Podemos também pegar mais de um elemento no início da lista. Aqui neste caso, podemos usar como head primeiro e segundo, que pegará o primeiro elemento e o segundo elemento da lista, e todos os outros se tornarão a cauda. Vamos imprimir. O primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o 3, e a cauda é 5, 7 e 9.
Pattern Match também funciona com tuplas, mas assim como as listas, o número de elementos nas tuplas deve ser iguais para que não ocasione um erro. Temos aqui duas tuplas com ambas com um número de elementos iguais, então não ocasionará nenhum erro. José 50. Se o número de elementos for inferior ou os dados forem diferentes, comparar booleano com string, por exemplo, dará um erro. Aqui o primeiro exemplo dará um erro porque só existe um valor aqui que é teste, enquanto que na outra tupla existem dois valores. E o segundo caso também dará um erro, porque estou comparando o valor booleano com uma string. E esse aqui nem sequer dá para executar. Vamos executar. Como podem ver, deu um erro. Tem um valor aqui, tem dois valores, não dá certo. O símbolo de underline, que eu usei bem aqui, ignora o match da posição passada, mas permitindo que as demais posições sejam passadas sem problema. Por exemplo, o x aqui está correspondendo ao valor 5. E essa string eu poderia corresponder a outro valor, mas eu quero ignorar ela. Então só boto um underline aqui e só o 5 será imprimido. Valor 5 imprimido. Também é possível usar pattern match com maps. Temos um map aqui com chave, valores com nome, idade e e-mail. E eu armazeno ela numa variável pessoa. Se eu usar a comparação de nome e idade com a variável pessoa e imprimir, vai me retornar o map sem qualquer tipo de erro. Mas só tem um porém. Mesmo que eu ignore o e-mail aqui na hora de fazer a comparação, o e-mail retorna porque ao usar pattern match com maps, é padrão, mesmo que ignoremos chaves na hora de fazer comparação, quando formos imprimir, ela retornará sem problema algum. Vamos lá. Como vocês podem ver, retornou sem problema algum. Porém, vocês devem perceber que ao tentar misturar os tipos de chaves em um map, digamos atoms aqui com strings, dará um erro. Vamos usar o nosso exemplo aqui. Temos aqui uma variável que armazena um map com 3 chaves que são strings, números, andares e moradores. Se eu usar pattern match com atoms ao invés de strings, comparando essas chaves, me dará um erro. Olha aqui, deu um erro, não tem como fazer pattern match. Então como é que eu resolvo esse problema? Vamos aqui, comentar. Eu faço a comparação de chaves strings com as chaves strings que já existem no meu map. Só assim o pattern match dará certo. E aqui, ó, andares, moradores e números, todos feitos em strings. E assim finalizo o capítulo de pattern match sobre o conteúdo. O próximo vídeo será resolvendo os exercícios. Nos vemos até lá.